E no meio da revista tinha uma capa com uma senhora bonitona, devia ser filha de italiana ou de alemão no Rio Grande do Sul, ou Santa Catarina, com a bochecha bem vermelha, sabe, sorrindo. E de perto dela um monte de planta, de coisa que ela tinha colhido, alface, pepino, cenoura. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente? Você acha isso bonito? Você acha isso bonito, cara? Isso é fotografia para você colocar representando o Brasil no exterior, um cara sem dente e ainda negro. Mas também, Mandaloriano, isso é um dado que é importante de saber. É o seguinte, desses 600 que estão morrendo no Brasil, será, e eu estou te perguntando, não sei, eu gostaria de saber, assim, se alguém tem essa informação, será que desses 600, será que uns 550 não são vagabundo? Será que não é bandido que tá levando? Será que não? Será que uns 500 não é bandido? Será que desses 500 não tem um monte de bandido matando bandido? Não tem briga de gangue? Será que não tem policial matando uma porrada de bandido Brasil afora? Eu tenho certeza que uma parte significativa é isso aí. Ei, pode contar uma história que me conta. Eu ia pedir assim, só para o... Desculpa, gente. Eu ia pedir apenas para eu colocar a minha humilde opinião de merda para botar fogo no parquinho justamente sobre crime organizado no Brasil. Posso? Vai, fala. Tá. Primeiro lugar, o que está acontecendo assim no Brasil há décadas? A galera tá acusando. Não. Quem está contra a esquerda é chamado de fascista, é chamado de nazista. Mas peraí, tudo que a gente consegue entender sobre nazismo e fascismo, a gente consegue ver nas facções criminosas aqui no Brasil. Qual é a definição de facção? A palavra não vem de faxos, não vem de feixes, não vem de fatismo, fachos. É a mesma merda. Aí, qual é a história do Comando Vermelho? Por que esse vermelho? Porque é feito por comunistas. Qual é a história do PCC? O PCC não foi fundado por literalmente guerrilheiros que vieram aqui no Brasil sequestrar o empresário Abílio Diniz? Ué, mas tem documentação, tem tudo. Aí o que acontece aqui no Brasil? Literalmente comunidades dominadas pelo tráfico, dominadas pelos bandidos. Eles têm a lei do silêncio. Se você falar contra eles, e os caras te matam. Você tem a lei onde literalmente a sua casa não pertence a você dentro de uma favela. Eles podem te tirar. Você tem a lei que o seu carro pode ser pego por um traficante. Você tem leis dentro da favela que a tua filha ela é pro traficante. O traficante pode comer a sua filha. Isso aconteceu agora essa semana. Uma guria bonita, ela foi morta porque ela não queria ficar com o traficante. Mas o que a esquerda, o que a mídia fica falando? Fica chamando a polícia de fascista. Essa galera mentalmente não consegue denunciar o fascismo, né? Tô tocando então, olha, falando dessa parte de facção e crime organizado, eu puxei uns dados aqui, não sei até que ponto eu consigo auditar e ver o quão confiável eles são, mas acredito que dá um norte. Eu vi aqui, segundo o dado que eu puxei, de 120 a 145 pessoas morrem no Brasil por dia por homicídio. E fala aqui, perfil das vítimas. A grande maioria das vítimas são homens jovens, estudantes, né? Entre 15 e 29 anos, correto? Isso aí é o quê? É perfil típico de criminalidade. A maior parte dos criminosos, eles estão nessa faixa de idade. É mentira o que eu tô falando? Sim. Não, é real. Negros, a maior parte, eu quando fui assaltado no Brasil, fui assaltado por um negro. O Brasil é negro também, né? Mas também tem a questão de que a maior sim.
negra, né? Então, aí depende de quem tá falando. Aí depende de quem tá falando. Eu fui chamado de negão hoje por uma brasileira negra. Aí ele falou assim, não. Aí eu falei, eu não somente sou o único brasileiro da minha cidade, eu sou o único negão da minha cidade. Porque, segundo ela, eu sou negro. Então, Ela te chamou de chimpa. Não me chamou de negro. Beleza. De Jamal. Então, beleza. Não, a minha foto tá aí pra quem ver. Aí vocês decidem por você. Mas ela acha que eu sou negro. Aí, beleza. De baixa escolaridade, eu fui assaltado por negro no Brasil e a maior parte das pessoas que foram assaltadas também foram assaltadas por negro. Não vai culpar a janela pela paisagem. Eu tô falando um fato objetivo. A maior parte da população carcerária no Brasil é negra. Se eles não tivessem cometido o crime, eles estariam lá? Sim ou não? Ô, Paulo, não, né? A maioria do pessoal que está em cárcere é pardo? Então, é pardo, negro ou aquele branco de cadeia. Então, vamos dizer aqui, ó, moradores de periferias urbanas. Então, ou seja, a maior parte... Isso aí é a maioria do Brasil, porra. A maior parte, depende de quem está medindo, a maior parte, de acordo com esse perfil, é vagabundo morrendo. Não é o seu João que foi comprar um pão na esquina, aí que é loiro, de olhos azuis, ou não sei o quê. Mas aí você vê, por exemplo. Vítima, e aí o cara foi lá comprar pão, foi latrocínio. Não é isso, né? Não é isso. Eu tô falando jogar até mais no assunto. É lógico. Isso é lógico. Rio de Janeiro, a maior parte do Brasil, do que morre no Brasil, é criminoso. Exatamente. Esse é o meu ponto. Porque é uma vida perigosa. Exatamente. Então, assim, eu tô falando isso por quê? Porque às vezes a gente fala, caramba, centenas de pessoas estão morrendo no Brasil. Por quê? Quem são essas pessoas? Os negros estão indo pra cadeia. Se o negro não tivesse cometido o crime, ele estaria na cadeia? Se o pardo não tivesse cometido o crime, ele estaria na cadeia? Não. Então, assim, é muito vagabundo sendo preso, é muito vagabundo morrendo. Não, sendo preso eu discordo. No Brasil ninguém vai preso. Ninguém vai preso no Brasil. Isso é verdade. Tu sabe o que mais mata preto no Brasil? Mas, Adivinha? Exemplo, outros pretos. Mas, por exemplo... Sabe por quê? Mas, por exemplo, a PR também é preta também. Não só isso, mas quem mais sofre com criminalidade é o próprio negro, cara. Favelado fudido. Exatamente. Porque, por exemplo... negro assaltando negro. Favelado assaltando favelado. Tu acha que o favelado vai entrar, por exemplo, tu era do Rio de Janeiro. Não sei se tu era o outro rapaz. Era do Rio de Janeiro. Porra, tu acha que o cara vai roubar na Barra da Tijuca? Porra, horário comercial? Tá cheio de polícia lá, cara. Polícia pra gente tudo que é lugar. Agora o maluco desce ali em Belfort Roxo, bota uma pistola na cara do favelado e toma ele. O que mais sofre assalto são negros, cara. É isso aí. Então, tipo assim, mas é aquela coisa também. Mas se você pegar o crime de colarinho branco, por exemplo, políticos e tudo mais, quem rouba, a grande maioria é branco, rouba muito mais do que o preto. É que eu sempre falo, o foda é que quando a gente toma uma revolvada na cara de um crioulo, a gente fica muito puto, porque é uma parada muito intrusiva. É humilhante, né? É humilhante pra caralho, é muito intrusiva. Mas, porra, o político tá te fudendo de ponta a ponta todo dia, com lei, com um monte de coisa. Então, tipo assim, tá tomando de tudo, tá tomando de preto. O imposto, o taxade, mano. Entendeu? Porque, vamos lá, você provavelmente está no Brasil, você vai tomar vamos botar no pior de cenário, uns 5 assaltos durante toda a sua vida. Se você for muito burro, você vai tomar mais. Mas você vai tomar uns 5 assaltos durante toda a sua vida. Sim. Aí você pega, quanto você perdeu disso na mão de um preto? Vamos botar, tu perdeu 10 mil reais nessa brincadeira aí. Vamos botar o preço alegórico, né? Porra, mas com a politicagem tu perdeu muito mais, tu perdeu até a tua vida, se depender, porque tu não consegue ter uma ascensão financeira, tu se alimenta mal, vive mal e morre cedo. Então, tipo assim, é foda, tá ligado? É foda, a gente toma de todos os lados. E, cara, mas isso não quer dizer que quando o preto mete uma arma na tua cara, você tem que aceitar porque tem um cara branco te roubando lá em Brasília. Não é isso. Mas o foda é que a gente acaba só vendo só um lado, tá ligado? E outra coisa, não prende não, pra tu falar, não, porque prende, porra, cara, estão tentando botar uma parada de desencarceramento em massa no Brasil, cara. Eles estão querendo tem muito preto preso, que não sei o quê. Cara, acabou, cara. Essa porra desse país acabou. É um inferno essa porra. Epifania, pode dar uma pincelada? Brasília te roubando / nordestino da elite política do Nordeste. Só. Pessoal,
uma pergunta Eu aí vou pra pedir. vocês aí. Desculpa, pode falar. Não. Vocês acham que o Lula se reelege, pô? Eu acho que ele vai fraudar de novo. Que ele ganha de novo. Foi Mas mesmo fraudado depois- contra o Lula a primeira vez, hein? Não, e eu vou falar o seguinte, eu vou botar mais fogo nesse assunto aí. O pessoal falando dos negão aqui no Brasil, criminalidade. O que acontece para os negros irem para a criminalidade? Eu vou botar fogo no parquinho aqui, ó. Primeiro Mau lugar, Banco. Mau caráter. existe uma doutrinação. Os caras aprendem na escola, os caras aprendem na mídia, na música deles. Aí pro lado do lumpenproletariado. Olha o palavrão, filho. Esse palavrão, filho da puta. Os caras, assim, os verdadeiros racistas, cabeças brancas que nasceram e morreram lá em 1800, definiram que não. Todo negro vai fazer parte do lumpenproletariado. É classe dos marginais. A gente vai empurrar essa população na educação, na doutrinação, para os marginais. E aí, os gurizada é negro. O que os criminosos fazem com essa gurizada negra? Não, você vai entrar no tráfico. Eles pegam assim, ó, você vai ter uma oferta em dinheiro. A gente vai botar uma arma na sua mão e você vai virar homem. Isso aí é o que a máfia italiana fazia com a gurizada nova lá, na Itália. Aí, com a doutrinação que piorou esse caso, e isso tem um autor chamado o Saul Alinsky. O cara pegou as normas da máfia italiana e fez pior ainda. Aquele livro Regras para Radicais. Então, tem bibliografia, tem autores, tem a doutrinação e tem os caras pegando e fazendo mesmo na criminalidade. Aí vou dizer o quê? Pesquisa. Ele falou, cara, no passado eles não eram assim, não eram doentes assim. Mas existe uma política de, por exemplo, abortar filhos pelos democratas nos Estados Unidos. O welfare state, que é uma coisa que ele bate muito, porque você faz a pessoa virar um vagabundo do Estado e com isso você consegue deturpar a vida dela, consegue botar ela em incentivos de coisas escrotas e tudo mais, até como você falou da doutrinação. Eu não acho que é uma coisa muito escolar, como as pessoas falam. Porque o vagabundo, o moleque nem o vagabundo de favela nem estuda, cara. Então, ele não toma doutrinação na escola. Ele toma na pista, na rua e por uma perspectiva de sobrevivência. Aí o Thomas Sowell bate muito. Ele tem uma coisa que eu achei muito foda que ele falou. Cara, sabe como os pretos faziam ano passado? Eles falavam assim, ó. Os brancos não gostam que a gente dance, fala que a gente dança igual macaco. Então vamos criar a nossa própria mídia aqui de dança e tudo mais. Aí você tem o soul, você tem o jazz, eles desenvolveram a música deles. Produtos de cabelo. As mulheres negras lá nos Estados Unidos criaram produtos de cabelo só para mulheres negras. Aí teve a mídia, canais de televisão, rádio só para preto. Eles fizeram a cultura só deles lá fechada. Só que quando, à medida do tempo que eles iam... Isso o Thomas Sowell falando, tá? À medida do tempo que eles iam crescendo, expandindo, saindo dos 12%, não sei se chegou a ser mais do que 12%, alguma merda acontecia lá dentro. Tipo assim, os italianos, eles queriam testar uma droga, eles jogavam dentro dos guetos negros, incentivavam. Pô, tem uma série do Bumpy Johnson falando muito sobre isso, tem uma biografia do Martin Luther King, que ele fala muito... Martin Luther King não, o Malcolm X, que era meio biluta até da cabeça, que fala sobre isso. Então, ali nos Estados Unidos sempre existia uma perspectiva de falar, cara, a gente não pode ter um país com muitos negros e tudo. Igualmente o que os judeus estão fazendo na Palestina. Porque o judeu, ele só quer ir pra farra, fumar maconha e fazer merda. E os palestinos estão botando filho no mundo. Aí eles falam, então a gente não pode deixar eles continuar crescendo não, que eles vão acabar ganhando a gente por números. Então vamos lá, vamos botar pra fuder lá no país dele. Pra mim, aquela primeira operação que teve do Hamas lá foi false flag lá, e eu vou sempre acreditar nisso. Ninguém vai tirar essa porra na minha cabeça.
Mas, Epifania, isso que você está falando da infiltração cultural, ela é uma verdade. Mas você tem que lembrar, eu também sou carioca como você, nós não sou perfeito, ninguém é perfeito aqui, mas a gente escolheu adotar uma outra cultura e uma outra conduta de vida. É mentira ou verdade? Não é, mas pense comigo. Você como um carioca, você provavelmente viu muito aqueles carioca bonobo, que tu vê que o cara ele tem um QI tão baixo que você começa a achar que, sei lá, ele é inferior a um babuíno. Se você tiver esse Sim, sentimento. sim, Então, sim. você não pode esperar que esse tipo de pessoa, porque existem pessoas que nasceram para ser escravas. Sim. Esse tipo de pessoa de massa, ela vai ter um poder cognitivo igual ao nosso. Não que nós sejamos perfeitos, tá? Nós somos, tem muita gente muito melhor do que a gente. Mas eles estão numa linha, e aí você tem várias coisas. Você tem desnutrição, você tem crise familiar, você tem um monte de coisa que vai deteriorando o psicológico desse tipo de pessoa. Uma favela no Rio de Janeiro não tem saneamento básico. Você acha que uma criança que cresce numa favela carioca, preto, que não come direito, que tá, com a porra da vala, céu aberto na porra da casa dele, ele não vai ter poder cognitivo, porra. Ele não vai ter, não que ele não tenha escolha, mas ele não conseguir pensar nisso. Mas se você pegar a proporção de, por exemplo, se pegar uma favela no Rio de Janeiro com 100 mil habitantes, cara, não são 100 mil pessoas que são bandidos ali dentro. Tirando a Cidade de Deus, que é uma favela extremamente bandido. Então, se você pegar a proporção, os vagabundos, eles são minoria. Mas você acha que ele é vítima da sociedade? Não, é quase vítima isso que eu tô não, ouvindo. vítima não. Ele é burro. É quase isso. Você falou, ele mora, tem esgoto a céu aberto, ele é malnutrido, ele tem uma cultura infiltrada que é negativa. Ele é vítima. Não, você está meio que tirando o poder de coisa. escolha dele. Não, você entendeu uma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem um serial killer nos Estados Unidos. Ele tinha uma família desestruturada, a mãe dele porrava ele, o pai dele porrava ele, ele cresceu doente e começou a assassinar pessoas. Como é muito comum em assassinos brancos nos Estados Unidos. Né? Os negros não, já são meio doentios desde muito novo, por questão do gueto, né? Aí esse cara ele vai matar um monte de pessoas, mas ele conta a história para você, ó. Minha mãe era uma vagabunda, meu padrasto me estuprava, eu cresci e virei um doente mental assassino em série. Você vai tirar ele do empalamento, por exemplo? Não. Ele tem que morrer, tá ligado? Só que você não pode olhar e esquecer que tem um Estado fudendo com aquelas pessoas. Entendeu? Essa é a questão. Porque é muito fácil chegar e falar, tem vagabundo, mata todos eles. Mas eles vão continuar existindo, cara. Porque existe um sistema para criar eles. Mas não tem gente que cresceu nessas condições, esgoto a céu aberto, filho de favelado, morou lá, foi malnutrido e não conseguiu sair de lá e ficar rico? Ou isso não existe? Sair de lá e ficar rico? Sair de lá e ter uma vida boa. Não tem nenhum, nunca conseguiu? Não, ou isso já aconteceu? Tem. Essa é a maioria da população. É minoria, cara. A grande favelado morre na favela, cara. Mas o que importa pra gente é a minoria que dá certo. A minoria das pessoas. Não, mas é que eu tô te falando. A maioria dá certo, cara. Porque, cara, não é possível que tu acredita que 200 mil pessoas, por exemplo, numa favela, todas elas são bandidas, tá ligado? Não, mas eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu tô falando isso porque, por exemplo, porque a gente... Eu tô falando assim, olha só, eu conheço pessoas que começaram muito abaixo de mim e estão muito melhores do que eu. Sim. O que eu tô falando é que a gente acaba pulverizando a parada, tá ligado? A gente fala, não, porque a maioria dos favelados são pretos? São. A maioria dos criminosos são pretos? São. Eu não tô negando isso, não. Eu só tô falando que a gente não pode chegar e falar que todo favelado é vagabundo, tá ligado? Não, mas isso aí não é assim. É só essa questão, porque senão... É pelo contrário, gente. A gente chega... Desculpa. É que é pelo contrário. A maioria absoluta das pessoas são honestas. Inclusive, entre a população negra. Aí o que acontece? Como a maioria é honesta e não faz merda, não passa na mídia. Ó, vou dar um exemplo aqui na Austrália. Eu quase tomei 2 golpes aqui na Austrália. O primeiro foi por um viciado australiano branco e depois foi por um asiático. E tem negros aqui na Austrália. Eu morava num bairro perto de negros, que é um bairro que o pessoal fala que é perigoso. Mas eu nunca tomei capote de preto. Mas tem pessoas que tomou? Tem. Mas só que no Brasil, como eu posso dizer, no Brasil? A gente não pode negar que existe um incentivo à vagabundagem, tá ligado? Existe, os caras empurram. Porque, por exemplo, cara,
quando eu tava no Brasil, eu tava fazendo algumas merdas, mas não merda assim legais no solo brasileiro, mas fazendo merda assim, falsificando documento em aplicativo e tudo mais, para poder alugar conta para pessoa nos Estados Unidos e ganhar em dólar. E tem pessoas que fazem isso no Brasil, tá ligado? Muita gente faz isso. Porra, quer um golpe de uma pessoa de classe alta? Sabe aquela garota branquinha que ela tava com câncer terminal, o Vila ela chorou lá no Sim, que ela morreu um pouco depois, não teve um negócio desse? Não, ela tá viva, ela teve filho, ela tá viva, e o câncer dela tá em regressão. Cara, Isabel Veloso? Isso, essa garota, ela vive dando golpe nos outros, cara, tá ligado? Então, o Brasil, não só com preto, mas todo mundo vai entrando pro mundo da vagabundagem. O que eu tô dizendo é que existem vagabundagens que o preto faz, que é mais comum no preto e no pardo, que é muito mais meter a arma na nossa cara. Mas existe as outras raças também estão fazendo. É que o branco... Tá ligado? O branco ele faz mais bem feito. O branco tá metido mais nos crimes de colarinho branco. Exato, não é o cara que mete arma na tua cara na rua. Eles estão mais em lugar com poder, tipo prefeitura. O cara é mais inteligente. Isso. É mais voltado pro crime do colarinho branco, corrupção. E aquele não precisa sujar a mão dele diretamente para pegar o teu dinheiro, entendeu? Não precisa botar arma na tua cara. Mas assim, voltando a essa questão do cara ser vítima da sociedade, eu não acredito nisso, não. Né? Porque se tem gente que conseguiu sair de lá e tem uma vida boa, como é que os outros não conseguem? Só deixar isso aí claro. Eu não estou falando que é vítima da sociedade. Estou falando que existe uma sociedade que instiga o cara a entrar naquilo ali. Alguns vão e outros não. A grande maioria não vai, mas tem a grande maioria não vai, sim, é verdade. Mas assim, por exemplo, eu sou estimulado a comer besteira, eu sou estimulado a engordar, eu sou estimulado a fazer um monte de coisa, e aí eu falo, olha, eu vou resistir a essas tentações, essas coisas, caminho fácil, e vou fazer de uma maneira que de fato dê certo no longo prazo, né? Eu queria falar, continuando falando sobre os negros, uma distinção aqui, por exemplo, o negro no Brasil e o negro aqui nos Estados Unidos. No Brasil, eu tinha vários amigos negros, tenho até hoje, vários amigos negros. Preto americano é a pior coisa que é normal. Aqui nos Estados Unidos, eu acho que eu tenho um amigo negro, um ou dois. Porque, culturalmente... Como é que é? Tu conseguiu ter um amigo preto nos Estados Unidos, porra, parabéns. Parabéns, exatamente, parabéns. Olha só, a estatística aqui é o seguinte, o negro americano, ele fala um dialeto diferente, ele tem um nome diferente, ele mora em bairros, tipicamente, tá? Isso aí eu tô falando de 90%. Tipicamente, ele mora em bairros que é um bairro de negro, numa rua de negro, dependendo se for em áreas urbanas como Nova York, Orlando, Califórnia, ele vai a lojas de negro, ele vai a restaurantes de negro, ele compra roupas. Toda uma cultura. Exatamente. Esse tipo de cultura não existe no Brasil. Sim. No Brasil, talvez o único nome que possa vir a lembrar uma negritude é Sebastião. E somente Sebastião Negão. E talvez, e já é uma coisa meio antiga, aqui tem vários nomes de negro. Né? Latrina, Tyrone, Latrell. É um outro idioma. O cara fala. E olha, eu vou falar uma estatística aqui que eu, quando descobri, fiquei chocado. 40% dos negros americanos cometem crimes violentos. Eu vou repetir o que eu falei. De 40% a 50% dos negros americanos cometem crimes violentos. Aí eu te pergunto, será que a outra metade é lindo, agradável, bacana, você confia para deixar o seu carro na mão dele? Não, você vai ser preconceituoso. Você vai ser preconceituoso, isso é normal. Isso é normal. Exatamente. Eu sou até a favor disso. O preconceito, eu sou a favor do preconceito de proteção. Por exemplo, se eu estiver andando no Rio de Janeiro de motinho, eu ver dois pretos em cima da moto, eu vou ficar com medo. Exatamente. Mas depois que eu percebo que os caras não vão me roubar, eu não vou ter medo dos caras. O problema preconceito ele é protetivo. O preconceito você identificar um padrão. Você está identificando um padrão. O preconceito é quase um instinto do ser humano. Isso é instinto de sobrevivência, perfeito. Isso é um instinto de sobrevivência. Isso é normal. O ser humano geralmente teme o que ele não conhece também. Exemplo,
Você falou os negros sofreram apartheid nos Estados Unidos e, caralho, eu não vou entrar nessa história aqui porque é extremamente absurdo essa porra. Extremamente absurdo. Eu nem consigo entender, eu fico lendo algumas coisas, eu não consigo entender como aquela porra ficou assim. Mas você, por exemplo, o paulista, ele tem muito preconceito com o nordestino. E o nordestino Sulista também. Ele se fecha muito na bolha deles. Muito parecido com o que acontece com os pretos, tá ligado? No Rio de Janeiro tinha muito isso, tinha favelas. Tipo assim, o Rio das Pedras e uma outra favela do lado ali, era favela nominalmente de nordestinos. Porque existia uma separação por conta do preconceito, tá ligado? Mas, no Brasil, você ainda consegue quebrar essa barreira. Então você vê que, porra, é o nordestino, de boa, o cara faz serviço aqui e ali, é um gente boa, bota boa. O mineiro não sofre esse preconceito, ou sofre? Comigo sofre, eu odeio mineiro. Não, com você. Mas o cara lá de Santa Catarina, ele não sofre preconceito, porque ele volta no PC. Mineiro não, mineiro é gente boa. Sim, o mineiro é gente boa. Por que o pessoal do Nordeste, como você falou, sofre preconceito e o mineiro, conforme o Márcio falou, é gente boa? Por que tem essa diferença? Porque ele traz pobreza e porque ele prejudica a infraestrutura da Exatamente. Mas aí eu te falo, aí é um problema urbano, aí é um problema do Estado, como aconteceu no Rio de Janeiro. Você era da Zona Oeste, não era? Sim. Você sabe a história da história de por que se criou favelas no Rio de Janeiro? Como surgiu? Não. Foi imigração do Nordeste? Não. Basicamente. Guerra de Canudos. Foi muitas imigrações em massa para o Rio de Janeiro e o Estado ele empurrou todo isso aí não é só o preto não. Era o filho de italiano, tá? Que o italiano sofreu pra caralho o racismo no Brasil, que o pessoal não fala. Quem é sulista, pergunta pros teus avós o que ele passava no governo. Eu sou sulista. No governo Getúlio Vargas. Pergunta o que os japoneses passavam no governo do Vargas. Foi proibido falar outro idioma que não fosse o português no Brasil, sujeito à prisão. Exato. Então, o brasileiro, ele é segregador pra caralho, só que ele é um segregador esperto, diferente dos Estados Unidos. Ele é malandro, ele te empurra para um lugar. E o Rio de Janeiro é muito cheio de favela graças ao Estado. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que já é coroa, ele falou, não, a favela cresceu graças a esses negros vagabundos. Eu falei, concordo em parte. Mas quem empurrou o crioulo para a favela? Aí ele falou, não, ele subiu lá porque ele quer. Não, foi o governo. Se você pegar, o governo tentou fazer Tentaram varrer o lixo para debaixo do tapete. E construir a Cidade de Deus. A Cidade de Deus foi basicamente feita assim, para tentar colocar os negros no projeto de infraestrutura e não conseguiram, desistiram, porque não querem perder dinheiro. E aí se tornou a merda que é. Então, isso que eu tô falando, o próprio Estado, ele cria essas paradas. E aí, indo para os Estados Unidos. Porra, cara, se lá atrás, na época das leis civis nos Estados Unidos, você não precisa da lei civil para ser igual parear branco, igual o preto. Cara, pega a porra do Estado e bota os negros lá. Fala, esse Estado é seu, a gente não vai intervir, é o Estado dos negros, a lei dos negros e tudo dos negros. Fiquem aí. Eles não queriam nem fazer isso, cara. Não, mas não tem. O negro... Olha só, se você pegar os negros nos Estados Unidos, é pobreza, problema, criminalidade. Você pega os negros no Brasil, é pobreza, problema, criminalidade. Você pega os negros que vão para o Japão, pobreza, problema, criminalidade. Os negros na África, pobreza, problema, criminalidade. Qual o país de primeiro mundo que foi fundado por negros? Wakanda. Na história só Wakanda, né? Mas, esse é o único. Esse é o único. É fictício. Mas diz que quem que foi lá que fez a Wacom? Wacom tava fazendo uma cidade futurística. Ele mesmo. Mas o negócio falou. Mas Wakanda é resolvido sim, cara. Separar, ó. A gente não quer se misturar com vocês. Dá lá um espaço para eles e faz lá. Não, mas o Wakanda é o país do futuro. Era o melhor tipo assim, no filme mostrou os caras decidindo que era o rei na base da porrada. Isso eu achei muito bom. Mas eu acho que o grande erro dos Estados Unidos foi isso, foi não fazer a divisão, entendeu? Eles não fizeram a divisão, não deu um estado dos caras fazer lá. E aí começou a fazer experimento no gueto dos caras, deu merda, né? Fazer o quê? Cara, tem uma cena no Poderoso Chefão, quando eles vão mexer com droga lá, com as famílias. Eu não lembro se o Corleone que falou, ou aqueles outros que eram associados do Corleone. Foi os outros.
Deixa as drogas para os negros, eles já não têm alma do mesmo. Ó, a história do Bump Johnson, que era um traficante negro lá, e o do Frank Lucas, é basicamente quem controlava. Por exemplo, eu não sei se tu já foi em Harley, Márcio. Tu já foi no Harley já? Dá uma olhada por ali? Você está perguntando para mim ou para o Márcio? Para quem tá nos Estados Unidos. Eu sou o Paulo. Tu já foi no Harley? Lamentavelmente. Cara, é tenebroso, não é? Lamentavelmente. Tenebroso. Agora, eu te falo, quem deixou o Harley daquele jeito? Os negros. Não, foi os italianos com as drogas. É os italianos que controlavam ali, cara. Mas quem forçou? Alguém forçou o negro a consumir droga? Não, mas você não precisa forçar. Por exemplo, você chega como era feito o teste de droga. A droga, ninguém sabia como, por exemplo, a cocaína, como foi botada a cocaína dentro do Harley. Foi a CIA. Também, mas não só isso. Mas faz o seguinte: ninguém sabe como a droga funciona. E já tinham drogas ali que eram muito de baixo periculosidade, né? Aí os caras começam a fazer eventos e financiar esse tipo de coisa para fazer as pessoas usarem. De novo, a escolha é delas. Elas se fuderam e morreram por culpa delas. Mas existiu um financiamento ali para fazer aquilo ali, tá ligado? Existiu. Um incentivo. Mas é o que eu tô falando. Não é porque existe um incentivo e a pessoa escolheu que necessariamente está que a culpa não é delas. A culpa é delas. Eu tô falando que a culpa é delas. Sim, elas têm o livre-arbítrio. Exatamente. Assim, a pessoa tem o livre-arbítrio e ela escolheu usar, mas também tá errado. Não entendi o que você quis dizer. Também tá errado o cara colocar incentivar. lá. Agora, quem consome é mais culpado do que quem tá vendendo e oferecendo. Mas, de novo, o que eu tô tentando dizer, o incentivo acontecia no bairro dos caras. E, por exemplo, hoje em dia tá mais pulverizado. Você vê muitos brancos aí se fudendo com fentanil, por exemplo. Porque está pulverizado na sociedade. Então, cara, é isso que eu tô falando. Existe uma linha de pulverizar essas porra em alguns grupos, em algumas sociedades. A crise do ópio na China. Sim. Porra, foi culpa de quem? Inglaterra, cara. Entendeu? Mas eles usaram o que eles quiseram. Você é um fudido, camponês fudido, cheio de fome. Aparece o ópio para você usar, para você perder a fome. Você vai usar, cara. Para fugir da tua realidade, nem que seja por um momento. É só isso que eu tô falando, entendeu? Não me tirem como skate, pelo amor de Deus. Eu estou falando que existem alguns locais que incentivam merda, que os caras incentivam merda pros caras. E a grande maioria dos seres humanos, eles vão cair a merda, seja qualquer raça. Efeito manada. Vão assistir BBB, vão comer porcaria, vão consumir aquilo que está disponível, que é ruim para eles, né? Então, assim, eu sempre gosto de frisar essa parte realmente da autorresponsabilidade. Eu concordo perfeitamente contigo, Epifania, exatamente. Mas tu conseguiu entender o que eu falei? Perfeitamente. Só pra gente não ficar parecendo que eu tô falando que todos os negros têm que ser salvos. Meu irmão, fez merda, bala na cabeça. Eu sou empalador, pra mim tem que empalar. Mas não, perfeitamente. Eu conheço que existe um incentivo para os caras serem merdas, entendeu? Só isso que eu sempre boto em pauta. Sim, e esse discurso, né, da vítima da sociedade, que eu não estou falando que é o seu, mas, por exemplo, aqui nos Estados Unidos tem, de fato, esse problema do fentanil. Aí o Trump, tanto o pessoal de esquerda, de direita, de cima, de baixo, eles falam, esse que é o problema, o pessoal da China, do México, eles vão trazendo essas drogas para cá. Não, mas eu estou reproduzindo... Eles precisam culpar alguém. Eu estou reproduzindo o discurso deles, né? Para depois a gente raciocinar em cima. Ela fala, não, eles estão trazendo as drogas aqui, eles botam essas drogas aqui, estão infiltrando a gente, e aí os americanos consomem, os negros, as pessoas americanas consomem, e isso é errado. E aí eu pergunto o seguinte, eles estão trazendo, quem é que está deixando entrar? Porque fala, o mexicano está entrando nos Estados Unidos. Mas quem é que está deixando entrar? Quem é que está guardando a fronteira? Quem é que não está fazendo um trabalho de investigação, deixando essa droga entrar? Outra coisa, outro ponto de responsabilidade. Uma vez que essa droga está em território americano, quem é que está consumindo essa droga? Né? Porque, no final das contas,
a pessoa mais responsável, a mais culpada, é aquela que escolhe usar drogas, não é isso? Ah, não é escolha porque é uma doença e tal. Eu mesmo já tive vício, eu já tive uma fase onde eu fumei muita maconha e eu procurei ajuda e eu parei de fumar, né? Eu fumei durante alguns anos. E assim, fala, não, a responsabilidade, quem escolheu fui eu usar, e depois eu fui lá, fiz uma terapia, um tratamento e tal, e parei, porque eu realmente era viciado. Então, assim, mas se eu não dúvida, por que você usou? Por que você começou a usar? Aí é uma questão pessoal, não tenho problema de falar disso. Não, mas eu venho de uma família. Não, eu não tenho problema de falar nada, eu sou bem tranquilo. Eu venho de uma família muito maluca. O meu pai é bipolar, ele foi institucionalizado mais de 13 vezes no manicômio. O meu avô é alcoólatra. Eu tenho, de fato, uma genética aditiva. Eu tenho alcoolismo e ou doença mental nos dois lados da família, tanto do lado de pai quanto de mãe, etc. Então, assim, aquilo foi muito natural para mim, até para eu tolerar aquela família maluca que eu tinha, que eu sofri todo tipo de abuso, eu fumava muita maconha. E aí, quando eu parei de fumar hereditário, maconha... Paulo? Oi? É hereditário? O alcoolismo ou adicção, que é bem parecido, ele tem um grande fator genético. Por exemplo, né? Tem um grande fator genético. Por exemplo, porque a gente está falando aqui, a gente está no Telegram, a gente está falando várias coisas que ela começa a ser politicamente incorreta, desagradável, mas elas são verdadeiras. Por exemplo, uma parte significativa dos índios brasileiros, eles são alcoólatras. Pode reparar, você vai numa reserva indígena, tem muito alcoólatra lá, tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos. No Nordeste, o que eu vejo, e eu tenho família nordestina, porque ninguém é perfeito, eu vejo que uma metade é alcoólatra e a outra bebe muito. Todo nordestino que eu vejo, ou ele é alcoólatra, ou ele é alcoólatra, de fato, ou ele bebe muito. Eu acho que o nordestino é alcoólatra. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, mas o nordestino eles também tem pé nos europeus, tá? Exatamente. Irmão, os maiores alcoólatras que eu já vi na minha vida são os australianos. Eles bebem de uma forma ao ponto que tem uma lei falando que se eu chegar, estiver num bar atendendo ele quiser comprar a bebida dele, eu não posso vender, senão eu tomo uma multa de $10 mil se ele estiver muito bêbado. Para você ver o nível de alcoolismo dos europeus. Sim. Então, os alemães são assim também, cara, os irlandeses. Irlandês, escocês, é tudo brabo. Sim, é cultural para eles. Meu avô era português, ele morreu de tanto beber vinho, cara. Ele é muito alcoólatra por vinho. Então tem a epigenética de cada um, ela é moldada pelo ambiente também, porque eles bebiam muito, era muito comum. Mas tu sabe por que eu acho que eles são muito alcoólatras? Porque na Idade Média a cerveja era mais saudável do que tu tomar a água que corria lá, porque a água era cheia de doença e a cerveja meio que matava algumas doenças por causa da fermentação. Talvez seja por isso. Você conhece a história do Jon Snow? Conhece a história desse... Não. Essa história é muito boa. Olha só. Estava tendo aquela doença da cólera em Londres e o pessoal não sabia de onde estava vindo essa porra. Era tão escroto que o pessoal achava que se vestir bem, você não pegava cólera. E cólera vinha pela água, por conta de fezes na água, né? E aí ele começou a olhar essa porra e falou, cara, tem alguma coisa estranha. Porque tem uma parte do pessoal que tá morrendo de cólera e tem uma parte que não tá morrendo. Aí ele falou, o que esses caras que não estão morrendo estão fazendo que eles não estão morrendo com a cólera? Aqui vocês moram no mesmo lugar. Sabe o que fazia eles não morrerem com a cólera? É que eles não bebiam a água que tava com fezes, que estava podre. Enquanto de uma desencanação estava caindo dentro do onde eles pegavam água potável. É porque eles tava igual cerveja, o Rio Ganges. Eles só bebiam cerveja. Por isso que eles não pegavam cólera. Bizarro, incrível, né? Aí hoje chega o pessoal na Rede Globo e fala que você tem que beber 18 litros de água por dia, porque senão você não vai viver bem. Irmão, você beber 18 litros de água por dia, você tá fudido. Essa água com fezes que tem no Brasil. Eu vou aproveitar e falar o seguinte: desde a antiguidade, quando começaram a produzir. Que isso? Mário Sérgio Cortella entre nós. Estou aqui mesmo, aqui. Eu só só vozeirão hoje, mano. É só voz de Shed. Eu com a minha voz. Só testosterona, cara. A testosterona tá altíssima. A voz aveludada. É mais de 8 mil. Aí estamos falando de cerveja, de vinho, de
dos destilados, dos outros lados. E o seguinte, desde a antiguidade... Destilado de outros lados. Exato. Passa o ensinamento para nós, Cortella. E aí o negócio é o seguinte, desde a antiguidade, a água que é utilizada para se fazer cerveja, ela está num nível de assim, pureza acima da potável. Olha que interessante. Na antiguidade, o pessoal fazia isso. Os egípcios antigos, os fenícios, vamos fazer vinho? Vamos. Vai ser extremamente puro? Vai. Qual é o nível de pureza da água natural dele? Água de poço. Água de poço. E aí o que acontece? O que acontecia? Quem tomava ali o trago, o estragoléu, passava mais bem. Essa cerveja de hoje não dá, não. Estão tomando água mais pura. Essa de hoje aí não o dá, que não. acontece? Aí o que acontece? A gente fala assim, mas os índios são afetados pela bebida alcoólica. Mas todo mundo é afetado pela bebida alcoólica. Nós Depende da quantidade. Mesmo, né? Aí a gente chega num ponto assim, por que diversos povos ainda sofrem racismo e discriminação e a gente vê a diferença cultural entre os povos? Mas não existem sistemas, não existem governos cujo plano de poder é separar essa galera toda. Separar e conquistar. Não, o meu ponto sempre é esse. O Estado sempre ele vai tentar pegar uma casta para ele e o resto ele vai botar para fuder, né? É sempre isso que acontece. Exato. Inclusive, eu vou reforçar o meu ponto aqui, o que eu já tinha falado. Eu até acreditaria que os negros são violentos por natureza e os merdeiros por natureza. Eu até acreditaria nisso se não existisse verdadeiramente uma doutrinação para empurrar os negros para ser o lumpen proletariado, os marginais. E falando... Mas isso aí, o Salsichão, isso aí leva àquela ideia da teoria da subversão lá do Yuri Bezmenov, não é isso? Exatamente, leva diretamente. Então, assim, para quem está escutando aqui o nosso Humor Negro podcast, o pessoal vai pensar, mas vocês são os racistas do caralho. Não, racista é o Lula, que nessa semana ele estava questionando, e aí? E esse negão, assim, desdentado, banguela, aparecendo para representar o Brasil. Mas tá casado Você com uma nunca foi no loiraça? interior do Brasil. O interior do Brasil é tudo assim, cara. O pessoal que corta cana é tudo assim, desdentado, alcoólatra, fudido, é assim mesmo. Isso depois dessa fala do Lula, a popularidade dele no Sul começou a subir estratosfericamente. Porra, lá em Santa Catarina ele tá forte em Santa Catarina, meu irmão. Já ganha no primeiro turno, né? Não, mas o legal do Lula é que ele tem imunidade completa para falar o que quiser, né? Exatamente. 360 lembra que ele falou aquela do corintiano lá, que, por exemplo, assim... Quem quiser bater em mulher e tal, mas se for corintiano, tá tudo bem. O cara é brutal mesmo, bicho. Quem quiser bater em mulher, que vai bater na sua casa. O filho do Lula não encheu a mulher de porrada? Vocês não viram o vídeo? Batendo violento. Mas foi por amor, foi por amor, cara. Foi amor. Foi um ato de amor, foi um carinho ali. Chegando em casa, batendo de uma maneira assim, que fala, caramba, esse cara aí... Dá pra ver que não é a primeira vez. Dá pra ver Não, cara. Isso aí foi uma análise equivocada da mídia bolsonarista. Isso aí foi uma clara demonstração de 50 tons de cinza. O vídeo é falso. Ela adora espancar a mulher, né, cara? É bem corriqueiro esses caras meter a porrada na mulher, né? O Ciro, lembra? O Ciro gosta de bateu na Patrícia Pilar. Aquele prefeito de São Paulo também deu uma coça na mulher, né? Mas a mulher falou que ele não deu, mas todo mundo sabe que ele deu uma coça na mulher dele, né? Cara, interessante isso. E do lado dela, um senhor negro, alto, sorrindo, sem nenhum dente aqui na boca. Eu chamei o ministro e perguntei, escuta aqui, por que você colocou essa fotografia desse senhor negro sem dente?
Você acha isso bonito?